Vamos lá, meus amigos. Desde a semana passada, nós estávamos analisando o pensamento dos sofistas. Só para a galera ficar localizado, os sofistas eram aqueles pseudos-filósofos, né? Grandes pensadores da Grécia Antiga, estavam se aproveitando do momento político da Grécia, no qual a democracia fazia muito sucesso e estava bem estruturada. E como nós aprendemos desde o primeiro bimestre, né, a democracia era um sistema político no qual dava-se oportunidade para todos os cidadãos participarem da vida pública. Né? Então, eles iam para a Ágora debater as questões mais caras, né, em termos de decisão da cidade. Então, todo mundo participava daqueles debates e todo mundo poderia, então, participar do poder de decisão. Poderiam ter poder de decisão para poder resolver a melhor coisa para a cidade. Obviamente que quando você vai para um local debater certos assuntos, a necessidade de convencer o outro das suas ideias vai trazer para você, obviamente, poder político. Então, era necessário você defender as suas ideias, né, de uma maneira bem argumentada, de modo que, se o outro ficar convencido das suas ideias, você teria mais poder decisório do que ele. Né? Então, as decisões que saíam politicamente falando lá da Ágora eram decisões consensuais. Né? Os gregos eles debatiam até chegar a um consenso. E é nesse sentido que entram os sofistas. Né? Os sofistas eles perceberam aí uma possibilidade de entrar com um novo pensamento e que, através desse novo pensamento, eles conseguissem poder político também. E eles conseguiram isso com muito sucesso. Né? Nós vimos aula passada que os sofistas eram grandes professores de retórica e de oratória. Né? Expliquei aqui para vocês como a coisa funcionava, e eles tinham poder político com isso e também ganhavam muito dinheiro. E, principalmente, tinham fama. Né? Eles eram muito respeitados entre os jovens. Os jovens olhavam os sofistas como grandes sábios. Aliás, o nome sofista significa sábio, né? No entanto, nós encerramos a aula da semana passada dizendo o seguinte, que os sofistas eles fizeram muito sucesso porque eles construíram também um grande pensamento, uma grande pseudo-filosofia, uma grande teoria que pudesse justificar a função social deles mesmos, né? A função social de ensinar retórica e oratória, ou seja, ensinar os jovens a falar bem, ensinar os jovens a construir argumentos que pudessem ser convincentes. Né? E o pensamento que os sofistas criaram para justificar a função social que eles exerciam na Grécia é um pensamento que parte de uma premissa. Então, o pensamento sofista parte de uma premissa que você nunca pode esquecer. E foi quando eu enunciei essa premissa que nós encerramos a aula da semana passada. E vamos continuar com ela a partir de agora. O que diz a premissa do pensamento dos sofistas? A premissa é a seguinte, olha, a verdade objetiva não existe. A verdade objetiva não existe, não sei se vocês são lembrados. Essa é a base do pensamento sofista. A verdade objetiva não existe. Então, a partir dessa premissa, eles puderam concluir outras teses dentro da teoria que eles criaram. Né? Uma tese, por exemplo, é a seguinte, bem, se a verdade não existe, né, se a verdade objetiva não existe, então o que é o conhecimento? E aí eles nos explicam, olha, o conhecimento é uma mera convenção. E o que é uma convenção? Uma convenção é o produto de um convencimento. E de onde surge o convencimento? O convencimento surge de um bom argumento. Né? Então, olha só, esse raciocínio é o raciocínio das ideias dos sofistas, é o raciocínio da teoria sofística. Percebe a questão? Vou repetir o raciocínio. Olha, a verdade não existe. Ora, se a verdade não existe, então o que é o conhecimento? O conhecimento é uma mera convenção. Mas o que é uma convenção? Uma convenção é o produto de um convencimento. E de onde vem o convencimento? O convencimento vem de um bom argumento. Né? Então, o que os sofistas estão defendendo como tese principal é a seguinte, olha só, tudo isso que nós chamamos de conhecimento, na verdade, foi produzido depois de um longo debate. E desse debate, alguém convenceu outra pessoa.
E é desse convencimento, que nasce o conhecimento, vão dizer os sofistas. Entendeu a questão? Aí o José Carlos pergunta, beleza, mas como você vai ter um bom argumento sobre algo que tem uma essência tão complexa? Cuidado, José Carlos. Se não existe uma verdade objetiva, não existe essência. Para os sofistas, não existe essência das coisas. Não existe a essência do celular. A gente só tenta definir o que é o celular através de um argumento convincente. A gente só acredita que o celular é do jeito que nós imaginamos porque alguém criou um argumento que o explicasse. E o argumento foi bom. E nós aceitamos ele até hoje. Percebeu, José Carlos? Não há essência objetiva das coisas. Né? O que é verdade objetiva? O que é verdade objetiva? Verdade objetiva é aquilo que você percebe com o seu intelecto dos objetos. Por isso, objetiva. Para os sofistas, essa verdade objetiva não existe. Ela não existe. Não existe uma essência dos objetos. E pior, se existir uma essência dos objetos, na verdade até existe, só que nós não conseguimos captá-la. Pode até ser que exista uma essência lá no objeto, mas nós não conseguimos captar. Nós só conseguimos pegar as aparências daquele objeto e criar um argumento em cima disso. Percebe a questão? Então, por isso que eu estou chamando os sofistas de antifilósofos, de pseudos-filósofos. Por quê? Porque eles estão deturpando o projeto inicial da filosofia. Qual que é o projeto inicial da filosofia? Buscar a essência das coisas. Os sofistas estão dizendo, não, cara, não tem como saber a essência das coisas. A única coisa que a gente pode fazer é opinar sobre elas, julgá-las, através de um argumento convincente. Percebeu a questão? A Rafaela Lobo pergunta, mas é aquilo que você tinha falado que é verdade ser uma mera convenção. Então, é isso que eu estou dizendo. Não existe uma verdade objetiva, ou seja, uma verdade apreendida dos objetos. Só vão existir verdades subjetivas, ou seja, verdades criadas pelo sujeito, pelos homens. E dessas verdades, a verdade que vira conhecimento é a verdade que ficou convencionada. É a verdade que é produto do melhor argumento. Você está entendendo, Rafaela Lobo? Não existe uma verdade absoluta porque não existe uma verdade objetiva. Entende? Tudo que eu falo sobre os objetos, são meras opiniões minhas. E as minhas opiniões vão ser validadas ou não, dependendo do debate que eu vou ter com outras pessoas, porque o melhor argumento vai vencer. Você está entendendo? O que, Rafaela Lobo, os sofistas estão batendo na tecla e defendendo mesmo é o seguinte, olha só. Não existe a verdade sobre as coisas, uma verdade absoluta, uma verdade objetiva. Tudo que nós chamamos de verdade é uma mera convenção. É resultado de um debate entre argumentos, no qual o argumento melhor venceu. Você entendeu a questão? Tá dando para compreender? Aí entra... Agora eu estou entendendo a sua pergunta, Rafaela. Isso que você está levantando como... Isso que você está levantando aí agora foi o diálogo que eu deixei no final da aula passada. Não sei se vocês lembram. Um diálogo entre o sofista e Sócrates, Leonardo Matoso. Acho que foi aí. Olha que interessante. Um sofista chega para Sócrates e pergunta assim, e diz assim, Sócrates, a verdade objetiva, a verdade absoluta não existe. Aí o Sócrates responde com uma pergunta, dizendo assim, mas peraí, isso que você está dizendo é uma verdade absoluta? Quando o Sócrates faz essa pergunta para os sofistas, o Sócrates percebeu um erro no pensamento dos sofistas. Um erro no pensamento dos sofistas. Sócrates percebeu que eles deturparam o projeto inicial da filosofia. Porque, olha só, quando o sofista diz não existe verdade absoluta, e Sócrates pergunta, mas isso que você acabou de dizer é uma verdade absoluta? Quando Sócrates faz essa pergunta, o sofista está encrencado. Ele está encrencado. Porque qualquer resposta que ele der invalida a sua própria teoria. Porque, olha só, se o sofista responder assim, isso que eu acabei de falar é uma verdade absoluta. Aí o Sócrates vai dizer, peraí, então. Então existe verdade absoluta, porra. Então existe verdade absoluta. Percebe a questão? E se o sofista falar, não, o que eu disse não é uma verdade absoluta. Aí o Sócrates vai dizer, peraí, se o que você disse não é verdade absoluta, olha o que você disse. Não existe verdade absoluta. Você está dizendo que essa afirmação
que essa negação não é uma verdade absoluta, então o contrário dela eu também posso aceitar. Eu posso aceitar também que existe verdade absoluta. Percebe? Então o sofista não tem para onde correr. Então, olha só, isso aqui que eu vou dizer agora é muito importante. É muito importante. Eu não sei se a Rafaela Lobo vai lembrar, mas na aula passada, no meio da aula, a Rafaela Lobo levantou e disse assim: olha, isso daí faz sentido. Não sei se você lembra, Rafaela. Você falou assim, ó, esse pensamento sofista faz sentido. Mas olha só, quando Sócrates desmascara o sofista com essa pergunta, fica um pouco mais claro para nós que aquilo que os sofistas estão dizendo é realmente uma falsa filosofia, uma pseudo-filosofia. Aliás, vale aqui um conselho, um adendo. Isso aqui é muito importante antes de eu ir para a pergunta da Júlia. Isso aqui é muito importante. É óbvio que existe verdade absoluta. É óbvio que existe verdade objetiva. É óbvio. Só que os sofistas, eles estão no momento onde tudo é debatido por conta da democracia. Então, eles estão tentando forçar a barra para provar que a verdade absoluta e a verdade objetiva não existe. Mas olha só, isso é impossível de ser provado. Isso é impossível de ser provado. Até quando a gente fala de gosto pessoal, que é algo bem relativo, que é algo bem subjetivo, ainda assim nós precisamos de verdades absolutas e objetivas anteriores. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu pego e falo assim, olha só, eu gosto... a verdade para mim é que a melhor água é a água gelada. A melhor água é a água gelada. Ó, isso é uma verdade. Aí o outro pega e fala assim, não, cara, a melhor água é a água no clima, é a água morna. É a água morna. Para mim, a melhor água é a água morna. Opa, peraí, temos duas verdades aí. Duas verdades que opinam sobre a temperatura da água. São verdades subjetivas. Ó. São verdades subjetivas. Cada sujeito, por isso subjetiva, cada sujeito tem a sua verdade. Mas olha só, para que essas verdades subjetivas existam, são necessárias anteriores verdades absolutas e objetivas. Por exemplo, uma verdade objetiva e absoluta que os dois têm que partir de pressuposto é o que é a água. Outra verdade absoluta e objetiva que eles devem saber antes. O que é o gelado? O que é o morno? Ó, isso são verdades absolutas. Entende? A preferência é subjetiva. Mas as verdades anteriores são objetivas, são da água. Não sei se vocês estão compreendendo. Então, me parece que os sofistas estão fazendo uma confusão aí. Tá? É óbvio que cada um tem as suas preferências e são verdades subjetivas. Mas para as verdades subjetivas existirem, a gente tem que saber do que a gente está falando. E para saber o que a gente está falando, a gente tem que partir de pressuposto de verdades objetivas. Vocês compreendem? Vamos ver a pergunta da Júlia. Júlia pergunta, mas nessa situação não seria válido responder que o argumento dos sofistas convenceram as pessoas? Sim, Júlia, convenceram. Convenceram até o ponto de Sócrates surgir. Quando Sócrates surge, que vai ser tema das nossas próximas aulas, o Sócrates procura retomar o projeto inicial da filosofia, e para ele retomar o projeto inicial da filosofia, ele vai ter que desmascarar os sofistas, mostrando para todo mundo que os sofistas, no fundo, são falsos sábios. Percebeu a questão? São falsos sábios. O Sócrates vai dizer o seguinte, olha, cara, os sofistas não podem estar na posição de professores, porque, caramba, eles estão inventando uma mentira. Entendeu? Eles estão convencendo vocês de certas coisas, mas que, olha só, não faz sentido. Eu vou provar aqui para vocês, vai dizer Sócrates, ó, eu vou provar aqui para vocês que a verdade existe, que a verdade objetiva existe, que existem verdades absolutas. Olha, o pensamento dos sofistas está na moda até hoje. Tem gente que repete, ó, não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Ó, isso é muito bonito, mas, cara, você não está percebendo que as verdades absolutas e objetivas existem sim. Existem sim. Percebe? Você pode preferir ser humano alto ou ser humano baixo. Mas antes disso, você tem que saber o que é ser humano, o que é alto e o que é baixo, cara.
E o que é ser humano, o que é alto, o que é baixo, são verdades objetivas. Perceberam a questão? Então, o pensamento dos sofistas, ele parte dessa premissa que, na minha opinião, é mal fundamentada. É mal fundamentada. Mas que, no entanto, fez muito sucesso na Grécia. Entendeu? Exatamente, Rafaela Lobo. O que os socráticos vão defender depois, Sócrates, Platão e Aristóteles, é que existem dois tipos de verdade. A subjetiva e a objetiva. Só que eles vão falar o seguinte, olha, a verdade objetiva é mais importante. Porque a verdade subjetiva ainda está no plano da opinião. E não é papel da filosofia buscar opinião. O papel da filosofia é buscar a verdade. Então, a verdade maior é a verdade objetiva. Percebe? Gabriel Abreu coloca, ó, acho que os sofistas são tipos dos terraplanistas. Eles surgem para contrariar sem conseguir argumentar. Eu não sei, Gabriel Abreu. Eu nunca li nada sobre terraplanistas. Mas pode ser, eu não sei. Eu não sei. Eu nunca analisei esse assunto a fundo. Eu nunca analisei os argumentos dos terraplanistas. Eu teria que analisar os argumentos para ver se ele tem, se os argumentos que eles utilizam têm encaixe na estrutura da realidade. Para eu saber que aquilo que eles estão falando é verdade absoluta ou não. É verdade ou não. Percebe? Então, nunca estudei o assunto, eu não posso falar. Porque, olha só, o que é uma verdade objetiva? Uma verdade objetiva é quando aquilo que pensamos se encaixa na estrutura da realidade objetiva. É isso que é uma verdade objetiva. E o que é uma verdade subjetiva? Uma verdade subjetiva é quando aquilo que nós pensamos são opiniões que nós temos, são juízos que nós temos sobre as coisas. Ó, julgar as coisas é diferente de perceber a verdade das coisas. Vocês compreendem a questão? Os sofistas estão propondo o seguinte, olha, esse negócio de verdade não existe. Nós só podemos julgar as coisas. Entendeu a questão? É isso que os sofistas estão defendendo como tese. Perceberam? E aí, olha que interessante. Existe um conceito que é muito utilizado para você entender os sofistas, que é o conceito de verossimilhança. Verossimilhança. Olha, essa palavrinha vocês não podem esquecer. Né? Verossimilhança. O que é verossimilhança? Quando você olha a palavra, hoje não, Rafaela, talvez na próxima aula a gente comece, tá? Hoje não. O que é verossimilhança? É isso daí, Gabriel Salles. A pseudociência é uma estrutura próxima ao sofismo. É isso aí. Por isso que, Gabriel Salles, quando alguém monta um argumento no qual as premissas não se encaixam na estrutura da realidade, nós falamos que é um argumento sofisma. É um sofisma. É um sofisma. O que é um sofisma? É um argumento que nos distancia da verdade. Não é um argumento mal feito. Às vezes o argumento é bem feito, ele tem lógica. Mas, ao mesmo tempo, as premissas que estão ali dentro nos afastam da verdade. Tá? É necessário, Gabriel Salles, entender que um argumento ter lógica não significa dizer que aquilo que está ali dentro é verdadeiro. Percebe? A gente vai aprender isso quando a gente for estudar lógica. Existe uma diferença entre validade e verdade. Os sofistas eram, cara, assim, sábios na arte de criar argumentos convincentes. Só que, quando você analisava as premissas daquele argumento, você percebia que elas não eram verdadeiras, elas não estavam encaixadas na realidade. Uma pseudociência e uma ideologia fazem isso. Constroem sofismas, constroem argumentos muito bem montados, mas que, no entanto, as frases e as ideias que estão presentes naquele argumento não são verdadeiras. A pseudociência e as ideologias fazem isso. Fazem isso, muito bem observado. Os sofistas eram craques em fazer isso. Eram craques. Agora, olha que interessante, Gabriel Salles. Se você estudar a fundo os sofistas, ancorado na filosofia de Sócrates, ou seja, se você estudar a fundo o pensamento dos sofistas pelo olhar de Sócrates, pelo olhar de Platão ou pelo olhar de Aristóteles, que ainda vamos estudar,
Você nunca mais é enganado por uma ideologia. Você nunca mais cai no engodo, cai na enganação. Você nunca mais cai no lero-lero de uma pseudociência. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, ó, um bom aluno que entendeu Sócrates, Platão e Aristóteles, cara, que prestou atenção, estudou mesmo aquilo, é um aluno autônomo, que dificilmente vai ser enganado por algum argumento sofista. Vocês entenderam a questão? Porque, olha só, eu vou ser muito honesto para vocês. A visão que eu tenho hoje, da maior parte das pessoas que eu me relaciono, é que a maior parte das pessoas que eu me relaciono caem no engodo e no engano de pseudociências e ideologias. Por quê? Porque não foram bem vacinadas com Sócrates, Platão e Aristóteles. O Sócrates, Platão e Aristóteles, vocês vão perceber, eles vão nos ensinar métodos para reconhecer uma verdade. Vocês entenderam? Método esse que o sofista não conhece ainda. E que só vai conhecer quando se relacionarem com Sócrates. E mesmo assim eles vão ser teimosos, ao ponto de enfrentar Sócrates. É verdade, né? O bicho está pegando, né? Estamos num momento de pandemia. É isso daí. Mas continuando, olha só. Então os sofistas, para você entender bem o pensamento do sofista, você tem que compreender bem o conceito de verossimilhança. Olha que interessante, esse conceito é uma palavra esquisita, né? Verossimilhança, mas é uma palavra que nos dá pistas do que eu quero dizer com essa ideia. Ó, a palavra verossimilhança é a união de duas palavras. Ó. A palavra vero, de verdade, e a palavra semelhança, que vem de semelhança. Então, olha só. Verossimilhança é algo que é semelhante à verdade sem ser verdade. Então, olha que interessante. Um argumento convincente não é necessariamente um argumento verdadeiro. Mesmo porque, para os sofistas, a verdade objetiva não existe. Mas um argumento que tem verossimilhança é um argumento que parece ser verdadeiro ao ouvinte. Olha só, um argumento verossímil, ou seja, um argumento que tem alto grau de verossimilhança, é um argumento que parece verdadeiro para o ouvinte, mesmo não sendo, porque a verdade não existe para os sofistas. E aí eu pergunto, qual é o argumento que parece verdadeiro para o ouvinte? O argumento que parece verdadeiro para o ouvinte é o argumento convincente. Vocês estão entendendo? Porque um aluno poderia questionar o seguinte, mas professor, peraí, cara, como é que um argumento pode parecer verdadeiro se a verdade não existe? Qual é o critério que eu vou usar para saber que o argumento parece verdadeiro? A verdade não existe, caramba. Como eu faço isso? Simples. O critério que você vai usar para ver se o argumento parece verdadeiro ou não, para ver se o argumento é verossímil ou não, é o poder dele de convencimento. É o poder dele de convencimento. Então, raciocinem comigo. Se eu quero elaborar um argumento convincente para uma determinada pessoa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar entender o melhor possível essa pessoa. Para eu poder jogar com as paixões dela. E construir um argumento que a convence da ideia que eu quero passar. Então, não é errado dizer que os argumentos com alto poder de verossimilhança, ou seja, os argumentos verossímeis, são aqueles que, por vezes, manipulam as paixões do ouvinte, muito mais do que sua inteligência. Estão compreendendo? Porque assim é mais fácil de convencer. Essa é a jogada dos sofistas. Produzir argumentos verossímeis. Argumentos com alto grau de verossimilhança. Argumentos que parecem verdadeiros ao ouvinte. Percebe? Ó, isso é muito útil. É óbvio que eu discordo da parte na qual os sofistas dizem que a verdade não existe. No entanto, o que os sofistas estão nos ensinando são ferramentas importantes. Até para defender a verdade, se for o caso. Percebe a questão? Porque, olha só, raciocinem comigo. Imagine um debate político entre dois candidatos. O candidato A
entende tudo de retórica e oratória. Então ele vai construir argumentos com alto grau de verossimilhança. Ele vai construir argumentos verossímeis. Só que esse candidato A, vamos dizer que ele é pilantra, ele é um corrupto, ele é um falsário. E o candidato B é honesto. Só que olha só, o candidato B não domina a técnica sofística, não domina a arte de argumentar, não domina a retórica e a oratória. Ele não sabe produzir argumentos verossímeis. Ele não sabe produzir argumentos com alto grau de verossimilhança. E aí eu pergunto a vocês, no debate entre os dois candidatos, candidato A e candidato B, qual dos dois vai sair vitorioso do debate? O A ou o B? O A. O A. Então, olha o poder dessa ferramenta, chamada argumentar. Olha o poder da ferramenta argumento. Então, se você conquista uma habilidade para produzir argumentos verossímeis, meu filho, cara, você vai ter um poder em mãos, que era exatamente o que os sofistas tinham naquele período da Grécia. Então, eles eram muito respeitados pelos jovens. Esse respeito só começa a diminuir quando surge Sócrates. A verdade vai ser revelada depois com Sócrates, que vai desmascarar cada um deles. Percebeu a jogada? Mas, cara, olha, os sofistas nos dominam hoje ainda. Cara, a gente às vezes pensa que as ideias que estão na nossa cabeça são nossas, mas às vezes nós somos convencidos de um monte de coisa que a gente nem verificou. Então, olha só, essas ferramentas que os sofistas estão ensinando, elas são válidas, porém perigosas. Entendeu? O idiota que vos fala, na época da faculdade, cara, eu fiquei impressionado com esse negócio, estudei só fundo. Aí pronto, adolescente idiota como eu era, comecei a aplicar a ferramenta do argumento para obter poder pessoal. Ou seja, eu não conhecia a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles a fundo. E nem percebia que aquilo que eu estava fazendo é errado. Ô, Gabriel, o Hitler era muito bom em argumento, verdade. Verdade, ele chegou ao poder assim. Vários líderes políticos. Agora, cuidado. Não vamos generalizar dizendo que todo argumento convincente é errado. Mas apenas os argumentos convincentes que não estão interessados à verdade. Esses sim são errados. Mas, cara, argumentar é necessário. Você tem que aprender isso daí. Exatamente, ele falava que a plateia quer ouvir. Tem muito hoje charlatão, cara, que é colocado como intelectual, que apenas domina a arte da retórica e da oratória. A Rafaela pergunta, mas como é que eu vou analisar o discurso e saber que é verdadeiro ou não? Cara, aí você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ouvir com atenção o que o orador está falando e depois analisar o que ele falou, verificando se aquilo que ele falou se encaixa com a estrutura objetiva das coisas, com a estrutura objetiva da realidade. Você entendeu? Olha só, vou dar um exemplo para vocês, tá? Teve um ano no Interativo que tinha uma menina, uma aluna, né? Gente boa pra caramba. Mas que no começo ela me odiava. Ela sempre me questionava, ela levantava a mão, era muito interessante. Ela levantava a mão no meio da aula e falou assim, ô professor, não te incomoda não o fato das pessoas aqui no Interativo gostarem de você demais? Porque, caramba, tudo que você fala vira regra. E muitos alunos aqui acreditam no que você fala e nem verificam. Isso não te incomoda, não? Uma vez uma aluna me perguntou isso, cara. Aí eu peguei e pensei comigo. Falei assim, cara, o que ela está perguntando tem um pouco de razão. Por quê? Porque, de repente, por eu dominar algumas técnicas de retórica e oratória, eu posso estar muito mais aproximando o aluno de mim, não pela verdade ou da possível verdade do que eu posso falar, mas muito mais pelo encanto da oratória e da retórica. Você entende? Só que aí eu respondi o seguinte para ela, olha, tem uma maneira de você verificar isso daí, cara. Você pega tudo o que eu falo, estuda sobre tudo que eu falo e verifica se isso que eu estou falando em sala de aula está encaixado na estrutura da realidade ou não. É a melhor maneira de você fazer isso daí. Mas enquanto você não fizer isso, vai ficar na dúvida, cara. Se eu estou te enganando ou não.
Percebe o negócio? Não há, Rafaela Lobo, outro jeito. Não há outro jeito a não ser verificar o que está sendo colocado no argumento. Aí a Rafaela coloca, mas o pensamento sofista se encaixou nessa estrutura por um tempo. Não, assim, não. Ela solucionava ali problemas políticos, porque os problemas políticos são problemas de julgamento, de opinião sobre as coisas. Mas não explicava nada sobre a realidade. Pô, que raio de filosofia é essa que não explica nada da realidade? Então não é filosofia, é uma pseudo-filosofia. Você entendeu a jogada? Isso é muito sério. Infelizmente, as pessoas elas têm a preguiça de verificar aquilo que elas estudam e escutam. Então são enganadas. E às vezes são enganadas acreditando que aquele engano é a verdade. Tem que tomar muito cuidado. O mundo de hoje está tão louco, tão cheio de ideologias, tão cheio de pseudo-filosofias, tão cheio de pseudociências, que hoje em dia, como diz um grande intelectual inglês chamado Chesterton, hoje em dia você tem que provar que a grama é verde. Você tem que provar o óbvio. Porque as pessoas não enxergam mais o óbvio de maneira objetiva. Elas preferem acreditar em argumentos verossímeis. Elas preferem acreditar nas versões dadas pelas ideologias. Os gregos daquela época acreditavam nos sofistas porque preferiam acreditar nos argumentos convincentes, ao invés de acreditar na realidade que estava escancarada na frente deles. Vocês estão entendendo o negócio? É sobre isso que eu estou falando. Percebe? Então o negócio é sério. Né? O negócio é sério. Hoje em dia o mundo... Hoje em dia é tudo um mundo tão interligado e tão sem tempo que é difícil de verificar. Perfeito, Rafaela Lobo. Olha só que interessante. Os donos da retórica e da oratória, eles se aproveitam do momento nosso, que é de correria, no qual as pessoas não têm tempo de contemplar a realidade e verificar se aquilo que está sendo falado é verdadeiro ou falso. É verdade. Então, o que eu indico para os meus alunos? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Olha, antes de emitir opinião sobre qualquer coisa, estude, verifique se aquilo que você vai falar é verdadeiro ou não. Se não, você vai estar passando o atestado de escravo de uma ideologia sem saber. Que no linguajar de hoje nós usamos o termo idiota útil. O que é o idiota útil? Ele é idiota, mas sem saber que é idiota, ao ponto de ser útil a uma ideologia específica. Percebeu o negócio? Então, cara, olha, evite a opinião. Se você não estudou a fundo o assunto, possivelmente a sua opinião tem grande chance de ser falsa. E ela tem grande chance de ser apenas uma repetição de algum automatismo que você aprendeu com alguma ideologia, com alguma pseudociência ou com alguma pseudofilosofia. Igual o nosso aluno falou lá do terraplanista. Cara, olha, eu nunca estudei o assunto, eu não vou emitir opinião sobre isso daí, cara. Eu não entendo isso daí. Eu nunca estudei o formato do planeta, cara. Nunca. Nunca analisei as teses e comparei as teses verificando na realidade. Nunca. Eu nunca fui para o espaço e vi a Terra do alto. Nunca. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei. Eu nunca estudei isso daí. Você entendeu o negócio? Então, olha só. Dentre os sofistas, dois se destacam, tá? O Protágoras e o Gorgias. Nós vamos ver o pensamento desses dois sofistas na próxima aula. Então não vai ser Sócrates na próxima aula, não. Ainda vai ser os sofistas. Deixa eu ver a pergunta da Rafaela Lobo. Mas, por exemplo, se a opinião de todos for igual, ela vai acabar sendo considerada verdade. E nós vamos ser criados achando o mesmo. Exatamente, Rafaela Lobo. Então, olha só. Olha só. Para evitar essa desgraça, é necessário que cada indivíduo busque o conhecimento verdadeiro, cara. Ache um tempo na própria vida para contemplar a realidade e estudar, comparando teses contrárias
e verificando qual é a tese que está mais próxima da estrutura da realidade. Porque, olha só, existem momentos de tanta decadência cultural, como é o que nós estamos atravessando, que quando você está na posse de uma verdade, por vezes você se sente no deserto. Todo mundo está acreditando na mentira e você está sozinho com a verdade. Cara, olha só que doideira. Olha só que doideira. É horrível quando você é uma testemunha ocular de um fato que ninguém mais viu e você está na posse da verdade daquele fato e você vai narrar para as pessoas não acreditam, cara. Por quê? Porque elas estão completamente obscurecidas por pseudo-filosofias e pseudociências. Cara, é angustiante. Mas olha só, você vai ter que ter a coragem de manter a verdade até o fim. Exatamente, Rafael. O mito da caverna de Platão exemplifica de maneira perfeita isso daí. Não é? Aliás, quando nós narrarmos aqui o mito da caverna de Platão, quando formos estudar para Platão, vocês vão ver que essa história, com uma riqueza simbólica genial, narra também a história do próprio Sócrates. Porque o Sócrates, quando ele surgiu como filósofo, todo mundo era sofista, cara. Então imagine quão angustiante foi para Sócrates tentar mostrar a verdade para as pessoas. Foi tão angustiante que o final da história é trágico. Os sofistas vão se reunir com os governantes da época e vão condenar Sócrates à morte. Então o filósofo verdadeiro, ele tem de estar disposto a ir até o final com a verdade. Mesmo que todo mundo diga que não seja verdade. Mesmo que todo mundo esteja enganado. Então não é errado dizer que existe um pouco de heroísmo no ato de filosofar. Não é para qualquer um a filosofia, não é para qualquer um buscar a verdade. Entendeu? Ó, sim, Rafaela, a gente tem que estar disposto, cara. Porque, olha só, se nós, seres humanos, não nos dispusermos a buscar a verdade, nós estamos fadados a sermos escravos de alguma ideologia. Pois é. Porque, de repente, Rafaela Lobo, não é a sua vocação. A pergunta que eu faço para você, Rafaela Lobo, é mais interessante. Olha só. Pelo que você está disposta a morrer? Pode não ser sua vocação a filosofia, percebe? Mas para que você está disposta a morrer? Você morreria por quê? Por quem? Pelo quê? Essa pergunta é crucial para qualquer indivíduo humano. Por quê? Pelo quê? Para quê? Por quem eu estou disposto a morrer? Já vou dar uma dica de resposta, tá, Rafaela Lô? Se a sua resposta é por nada, não estou disposto a morrer por nada, a possibilidade de você já ser um escravo de alguma pseudo-filosofia, de alguma ideologia, ou seja, escravo das suas paixões, é muito grande. Quem não está disposto a morrer por nada é escravo das suas paixões. Só pensa em si mesmo. Logo, só pensa nos seus julgamentos. Logo, não pensa na verdade das coisas. Percebe o negócio? Isso é muito sério. Essa é a pergunta fundamental. Aliás, sabe quem vai fazer essa pergunta fundamental pela primeira vez na história da filosofia? Sócrates. Sócrates. Porque Sócrates vai nos provar que é necessário ao homem se realizar como ser humano quando ele está disposto a morrer por alguma verdade. Mesmo que não seja uma verdade filosófica, perceba? Que de repente sua vocação não é filosofia, mas por uma outra verdade. Por exemplo, pelo amor à sua mãe, pelo amor ao seu irmão, pelo amor do seu esposo. Ó, isso é uma verdade, você está morrendo por uma verdade. Cara, morrer por uma pessoa é morrer por um amor verdadeiro? Como não é verdade? É óbvio que é. Olha, isso daí é muito profundo. Isso é muito profundo. Muito profundo mesmo. Percebe? Olha, vai experimentar um amor verdadeiro por alguém, cara.
Você está disposto a tudo. A tudo. E se você não está disposto se você está disposto a nada, quer dizer que você não ama, cara. Assim. É assim que a coisa funciona. Para o filósofo, o amor dele é pela verdade, pela sabedoria. Lembra? Amor pela sabedoria. Então, cara, ele está disposto a morrer pela sabedoria. Ele acha que aquilo é importante. Entendeu? Antes da pergunta aleatória da Rafaela, deixa eu ver a pergunta da Caroline. Se uma pessoa morre por uma ideia, significa que essa pessoa ama essa ideia? Exatamente. Exatamente. Só que olha só, para ele amar uma ideia, para ele amar de verdade uma ideia, essa ideia tem que ser necessariamente verdadeira. Se ele morre por uma ideia que não é verdadeira, que é falsa, ele viveu toda uma vida de idiota útil. Morreu por nada. Entende, Caroline? Isso é muito sério. Muito sério. Vamos à pergunta aleatória da Rafaela. Que medo. Getúlio Vargas morreu pela história. Não. Não. Cara, assim, tem que estudar a história, tem que estudar a biografia de Getúlio Vargas. Para analisar na biografia dele se tem elementos necessários para falar, opa, o cara se sacrificou por isso. Eu vou te dar logo uma pista, tá? Se é fato que ele se suicidou, eu já sei que ele não morreu por nada, por nenhuma verdade. O suicídio nunca é uma morte pela verdade. Porque quando você se suicida, você está contrariando uma verdade de cara, que é a verdade da vida. Você está dizendo o seguinte, olha, eu vou tirar a minha própria vida. Eu vou tirar a minha própria vida. Eu vou negar a verdade da minha própria vida. Cara, ó, o suicídio já é um grande indício de que o cara não morreu por uma verdade. Talvez. Isso seria até uma própria contradição à própria ideia dele, né? Tipo, ele estaria terminando a vida dele antes dele realmente se sacrificar pela ideia dele. É exatamente isso. É exatamente isso. Vai ser sempre um ato de negação da vida que demonstra uma certa covardia por vezes, tirando, obviamente, os problemas psicológicos, eu não estou colocando aqui no mérito, mas vai ser sempre um ato de vício covarde do que propriamente da virtude da coragem. Ora, se é de um vício de caráter, então já não pode ser morrer pela verdade. Ah, eu vou sair daqui da vida para não cumprir o meu propósito. Opa, então não tem nada de verdade aí. Percebeu? Ah, mas ele tirou antes que tirasse. Ah, cara, olha, o homem que vive por uma verdade, ele vai até o fim, cara. Sócrates foi condenado à morte. Vocês vão ver quando eu contar a história dele. Opa! Aí você fala assim, entendi o que é morrer pela verdade. É isso aí que Sócrates fez. Entendi. Entendeu? Caroline, mas se ela morreu para propagar essa ideia, mesmo que não fosse uma verdade, conta? Não, não conta. Por exemplo, se uma pessoa morre em uma batalha executada simplesmente por ter repercussão. Não conta. Olha só. Morrer por um engano é morrer por nada. É morrer por nada. Morrer por uma verdade é morrer por uma verdade. É diferente. Seria que nem dizer uma pessoa morrer para dizer que a grama é azul. Exatamente. Exatamente. Morreu por nada. Aliás, a morte dessa pessoa, está contribuindo com um engano. Que você pode ideologicamente trazer um heroísmo para a morte desse fulano aí. Só que, cara, então, essa propaganda desse falso heroísmo vai propagar ainda mais aquela ideia falsa de que a grama é azul, caramba. Entendeu a jogada? Já acabou, galera. Foi mal. Valeu, gente. Um abraço. Semana que vem a gente vai falar de Protágoras e Górgias, os maiores sofistas da história, tá ok? Até mais. Obrigado pela aula. Dá vontade de ficar aqui conversando por horas e horas, até um dia inteiro. Dá vontade de ficar aqui só no... Valeu, galera. Boa aula, tá? Boa aula que vocês vão ter agora. Obrigado pela paciência. Até mais.
Tchau, tchau. Tchau, Varela. Até, meus amigos.